Algum irmão pode orar, por favor? Querido Deus, Senhor, nós estamos diante de Ti para buscar a Tua presença, para receber de Ti o Teu falar. Queremos abrir o nosso coração de uma maneira sincera, para que o que recebemos hoje possa realmente ficar sedimentado no nosso coração e a palavra de Cristo, de fato, habite em nosso coração, tornando-se um depósito que nós possamos utilizar para também testemunhar daquilo que nós temos recebido. Portanto, Senhor, contamos com a Tua graça, pelo Espírito Santo operando em nós nessa noite. Especialmente, Senhor, no falar do Faganelli, para que ele seja o canal escolhido por Ti nesta noite, e nós também, Senhor, com o coração sedento e faminto de receber aquilo que o Senhor tem para nós, não para que nós tenhamos mais conhecimento, mas para que nós possamos viver por aquilo que o Senhor tem exortado a cada um de nós. Agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. É um privilégio imenso estarmos reunidos em torno do Teu nome e com essa liberdade que nós temos, Senhor, olhando somente para aquele que é o autor e consumador da fé, que é o originador, Senhor, a fonte inesgotável das verdades, porque Ele é a própria verdade. Portanto, Senhor, não queremos interferência de doutrina dos homens, nem no nosso próprio sentimento, a nossa razão, mas queremos estar puros e limpos diante de Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, o sentimento é esse. É um sentimento que o Senhor trouxe para que haja uma mudança, de fato, e uma transformação no nosso viver. E a gente tem relatos da carta do irmão Paulo à igreja em Éfeso, que nós vamos iniciar, e ele traz uma palavra dizendo assim, Paulo, o verso 1, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A carta é direcionada para aquele que é de Deus, para os santos e fiéis. E a base que eu vou usar é Romanos 12, verso 2. E depois eu entro na carta de Paulo. Romanos 12, 2 diz assim: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que isso, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a necessidade que temos para viver para o Senhor nos dias de hoje é com uma mente renovada, com uma mente que, que, que tem a palavra de Deus no coração e na sua própria, na sua mente, né, propriamente dito. Então, Paulo, que escreve para os santos e fiéis, ele tem um rogo, né, para aqueles irmãos, para aqueles santos. E ele fala assim no capítulo 4, no verso 1, que não andais de modo, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. A transformação da mente do homem vai fazer com que ele ande em conformidade com essa vocação que ele é chamado. Mas o que a gente percebe na carta? A gente percebe que os irmãos eles estão conformados, eles estão com a forma desse século, né? Eles são crentes, são fiéis, mas o procedimento, os pensamentos deles são pensamentos de homens que não têm Deus, que não estão na fé, né? De homens que não conhecem a Deus. Então, ele vem fazer uma correção para esses irmãos. E o que a gente percebe é o seguinte, é que nós corremos esse risco também, porque nós estamos aqui neste mundo, lidando com as coisas desse mundo, e muitas vezes a gente não percebe
que a gente, em algum ponto, pode estar conformado com esse século, né? Então, a palavra do Senhor, ela vem para despertar em nós, para que nós voltemos os nossos pensamentos e o nosso coração para a palavra dele, que é a única coisa que pode nos guardar e nos renovar e mudar o nosso procedimento. Então, ele fala que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. De que forma? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? E como que uma pessoa pode agir dessa forma, com toda humildade e mansidão? Só se ele tem recebido e acolhido essa palavra que pode gerar isso no coração dele. Aí, dessa forma, ele vai poder suportar os irmãos, né? Em amor. Por quê? Porque ele leva em conta o Pai Celeste. Ele leva em conta aquilo que o Senhor traz por meio da sua palavra, que é a sua vontade, que é o seu propósito. Amém. Então, ele pede para que esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Irmãos, se nós não tivermos palavra acolhida no coração, jamais a gente vai conseguir preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Não tem como. É somente por meio da palavra que é poderosa para fazer uma mudança de pensamento, que pode fazer com que nós permaneçamos na unidade do Espírito e no vínculo da paz. Ele diz que há só um corpo e um Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmão, isso é uma grande verdade da parte do nosso Senhor. Porém, para que de fato isso seja uma vontade, isso precisa ser permitido por parte do nosso coração, essa ação de Deus, né? E como que isso é permitido? É à medida que a nossa mente vai sendo renovada. Não tem como ser diferente disso. A gente vai perceber ao longo dos versículos a mudança de um comportamento para outro. A gente vai dar sequência aqui. E ele fala assim, no verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí ele pede assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irmão, aqui, esse verso, por exemplo, o que traz para nós? Nós somos pessoas que andamos mentindo? Não, eu não tenho esse hábito. Eu tenho certeza que os irmãos também não têm. O que esse versículo fala para nós, deixando a mentira? O que é deixar a mentira? E falar ao próximo a verdade ao seu próximo. O que é a verdade que nós temos visto e acolhido? Irmão, o que eu vejo? Eu vejo esse contraste. A mentira eu vejo como tudo relacionado a esse mundo, né? E o que é para eu falar com o meu próximo? Aquilo que está no meu coração, aquilo que é a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, né? Por quê? Que é para nós deixarmos de falar das coisas do mundo e falarmos das coisas de Deus. Porque a nossa vida é em razão disso. A nossa vida é em razão do Senhor, né? E como somos membros do mesmo corpo, o que nós temos que tratar? Somente das coisas relacionadas a esse corpo, né? As coisas relacionadas ao Evangelho. Ele fala assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que eu vejo aqui, irmão? A gente está livre de ficar irado com uma coisa e outra. São circunstâncias que muitas vezes acontecem na nossa vida que levantam essa ira.
mas o Senhor pede para que nós não pecamos, né? Pede para que não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, trata logo com essas questões. Não deixa isso contaminar ao ponto de dominar o seu coração e os seus pensamentos ficarem voltados para isso. Não, nós estamos num processo de transformação da nossa mente. O Senhor pede isso para nós. Por que nós nos reunimos? Por que nós temos comunhão? Justamente para isso, para que a nossa mente ela seja renovada. Porque a mente renovada vai trazer um comportamento diferente, vai trazer uma atitude diferente com relação às pessoas, né? E principalmente com quem? Com aqueles que a gente mais se relaciona. Quem são os que estão mais próximos de nós? É nossos filhos, a nossa esposa. Para a esposa é o marido e os filhos, para os filhos é os pais, são os pais. Aí nós temos outros parentes. Mas os mais próximos mesmo são quem? Os familiares da nossa própria casa e os irmãos que convivem mais tempo juntos, né? Então, é, é, é muito necessário isso, irmão. E ele fala assim: não deis lugar ao diabo, né? Muitas vezes a gente cai em ciladas, por causa de circunstâncias que nós não reconhecemos no Senhor, e aí a gente acaba dando lugar para o diabo. Aí o pensamento vai lá embora, o procedimento é um procedimento, muitas vezes a gente já fala com raiva, irado, daquele jeito todo que cada um de nós já conhece, né? Então, a transformação da nossa mente por meio da palavra de Deus, ela vai fazendo com que essas coisas vão desaparecendo do nosso dia a dia, porque o nosso coração e nossa mente está sendo transformada por meio da palavra, cheio da palavra. Então, o que vai transbordar e o que vai evidenciar na nossa vida é a palavra, né? Então, ele fala, por exemplo, ele dá alguns exemplos aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Quem que furtava? Uma pessoa que não tem um procedimento de acordo com o evangelho. O interessante é que a carta está destinada aos santos e fiéis. São crentes, mas existem os problemas, né? E problemas que muitas vezes a gente lê aqui, passa por cima, mas eram problemas existentes. Nós aqui que estamos reunidos nesse momento, podemos não ter esse tipo de problema, mas de repente algum irmão por aí pode estar passando por situações dessas, né? E você, com uma mente renovada, você não vai furtar mais. E você vai fazer isso aqui, ó. Antes você vai trabalhar com as próprias mãos, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, com uma finalidade ainda, irmão, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, a gente percebe que a palavra, ela transforma a pessoa. A palavra tem poder para isso. Apesar de sermos fracos, homens, pecadores, mas nós temos o Senhor, temos a palavra dele, temos a misericórdia dele que nos assiste, né? Nós temos o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, né? Então nós temos que estar sempre recorrendo ao Senhor. E a mente renovada é uma mente que recorre ao Senhor, porque tem a consciência do que é a, a sua, a sua natureza, né? Pecadora. Mas o Senhor, ele trata com esse homem que somos nós, pecador, né? Mas porque escolhemos ele, porque estamos vinculados com a palavra dele, recebemos o Espírito da parte dele. E esse Espírito é que nos assiste a todo momento. Mas precisamos estar sempre voltados para ele. Ele diz assim no verso 29 do mesmo capítulo 4: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, é assim, eu li esse capítulo 4, capítulo 5, e é interessante, vou contar uma experiência para os irmãos. O que é o homem?
e esse homem eu estou falando de mim agora, tá? Basta muitas vezes acontecer alguma coisa, de repente num trânsito, a gente já, né, fala alguma coisa, faz uma reclamação, vamos dizer assim. Irmão, você acha que um homem que está na fé, um homem que conhece a palavra do Senhor, é para ter esse tipo de reação? Não é para ter. Mas se essa pessoa tem essa reação, graças a Deus que tem palavra para corrigir, tem o Senhor para recorrer. Nós temos como nos arrepender daquela atitude. Por quê? Porque conhecemos o Senhor, né? Então podemos rogar ao Pai para que Ele limpe o nosso coração, para que Ele traga para nós a, a luz, para que a gente possa ver as coisas, cada uma no seu lugar, e que a gente não pode mudar nada do que está acontecendo no dia. A mudança tem que ser em cada um de nós, no nosso coração, no nosso pensamento. Aí sim as coisas vai fazer a diferença. Então, é assim, palavra torpe só sai daquele que não tem uma mente renovada. Mas aquele que está em processo de mente renovada vai sair sempre aquela única que é boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmite o que, irmão? Graça aos que ouvem, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós podemos perder muito tempo com assuntos que são assuntos relacionados ao cotidiano de cada um, ou à experiência de cada um, mas fica ali, ó, muito em torno disso mesmo. Nós temos que usar o nosso tempo para transmitir graça aos que ouvem. Amém. Nós temos que ocupar a nossa vida com aquilo que edifica, que traga para uma pessoa uma palavra de esperança, que ela possa conhecer o Senhor, ou se for uma pessoa que já conhece o Senhor, mas está em alguma dificuldade, alguma deficiência da fé, você possa reparar por meio da palavra do Senhor e trazer essa pessoa para o alvo correto, né, para o trilho certo. Então, seguindo, irmãos, ele diz assim no capítulo 4 de Efésios, no verso 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andais mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que chamou a atenção, irmão, que às vezes eu passava por cima, mas ele fala assim, ó, não andeis mais como também andam os gentios. Quer dizer que esses irmãos e o próprio Faganelli muitas vezes andou como os gentios, né? Então, o que eu percebo nisso? Que a gente vai ganhando a forma desse mundo, muitas vezes, por falta de intimidade com o Senhor, por falta de estar relacionado com o Senhor, por falta de palavra no coração, acolher essa palavra de fato para que ela possa limpar e transformar a nossa conduta. Então, eu fiquei impressionado com isso, com essas, estar atento a palavras assim, que as pessoas, apesar de estarem relacionadas com o Senhor, estão andando igual a pessoas que não têm o Senhor, que não conhecem o Senhor, né? Então, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso, escurecidos de entendimento, tá vendo? Alheios à vida de Deus. Por causa do quê, irmão? Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração, por não permitir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Por que não permite? Porque a gente não gasta tempo com isso, porque a gente não aplica o coração em estar é, vinculado com o Senhor, conhecendo mais o Senhor, abastecendo o coração com a palavra do Senhor, com aquele que é o pão vivo que desceu do céu, né? E que nos trouxe o evangelho da nossa salvação. Os quais, tendo se tornado insensíveis, tá vendo? Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmão, dá para imaginar que isso aqui era irmãos santos e fiéis que agiam dessa forma?
Eu confesso que eu lia muito superficial e eu fiquei admirado de ver que o homem que está relacionado com Deus ainda pode viver dessa forma, né? Mas ele fala assim, ó, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor tem trazido para nós a instrução da verdade que está em Jesus Cristo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o desejo do engano, né? E ele pede no 23 assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tá vendo? Precisamos ter uma renovação, né? No nosso espírito, no nosso entendimento. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, você vê que o procedimento do qual nós temos visto aqui através da leitura, ele pode entristecer o Espírito de Deus, né? Então, é muito sério. E ele pede assim, longe de vós toda amargura, toda cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Irmão, você percebe aqui do verso 31 para o 32 uma mudança? Você percebe que no 30 é uma pessoa que não tem a mente renovada, é uma pessoa que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, é uma pessoa que está no engano, no desejo do engano, né? E a pessoa do 32, ele já pede para essa pessoa do 32 ser para com, seriam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Só pode ser assim, irmão, uma pessoa que está com a mente renovada. Só essa pessoa vai agir dessa forma. Em Efésios 5, no verso 1, ele pede assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmão, andar em amor, como também andou Cristo. Eu vou insistir, irmão, na transformação da mente, porque só uma pessoa que está com a mente transformada ou no processo de transformação, se ela está no processo, é porque alguma coisa já mudou e ela está avançando, e ela tem que se esforçar por isso. Então, uma Amém. pessoa que passa, que está nesse processo, irmão, ela vai andar assim em amor, como também Cristo andou. Se não fosse possível, irmão, isso não estaria escrito. Mas se está escrito, é porque é totalmente você andar como também Cristo andou, né? Como também Cristo nos amou, né? Mas a impudice e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Tá vendo, irmão? É palavra que ele adverte, mas é palavra que era presente entre os irmãos em Éfeso. E por isso que tem a correção, né? Então ele pede para que nesse nomeie isso entre os irmãos, né? E ele fala mais ainda, ele fala assim, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Você vê, irmão, como a gente pode estar sujeito, mesmo estando num ajuntamento, nós gastarmos muito tempo com coisas que não edificam, né? Nós podemos estar, por exemplo, passando um dia juntos, sei lá, num final de ano qualquer,
feriado, e muitas vezes a maior parte do tempo pode estar correndo o risco de estar sendo gasta com coisa inconveniente, com conversação que não leva a nada, coisas desse mundo que não edifica os irmãos, que não traz vida para os irmãos, que não traz aperfeiçoamento para a fé dos irmãos. Muito Nós bom. somos aqueles que estão em contato com a palavra, que temos que ser modelo para cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos tem que ser modelo para outro. Então, em tudo, a gente tem que ser corrigido se for necessário, para que o coração esteja alinhado com Deus, a ponto de você poder realmente ser uma pessoa que transmita graça, né? Para que o coração do irmão fique vinculado ao Senhor, né? Consolidado no Senhor. Sabei, pois, irmãos, ele chama atenção lá, e chama atenção para nós também, porque hoje é nosso dia, hoje é nossa vez. A carta é para nós hoje, porque é a palavra do Senhor. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino dos céus. Nenhum. E ele fala assim: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O filho, aqueles que são filhos da luz, são aqueles que estão transformando a vossa mente. Estão tendo a mente transformada por meio do lavar da palavra. A palavra faz isso, porque o fruto da luz, você sabia que a luz tem fruto, irmão? O fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Portanto, ele fala assim para nós hoje: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Os sábios, irmãos, são aqueles que estão renovando a sua mente, estão transformando a sua mente. De que forma? Remindo o tempo, porque os sábios que têm a mente renovada, eles sabem que os dias são maus. Por essa razão, irmãos, não vos torneis insensatos, nem procurai, nem procurai compreender qual a vontade. Desculpa, irmão. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, o Senhor quer que sejamos homens assim, homens fiéis a Ele, ao ponto de que os nossos dias e os nossos contatos sejam contatos para edificação, para a santificação do coração de cada um dos irmãos. Graças a Deus que o Senhor tem trazido através dos irmãos palavras na sequência que eu acho que uma após a outra tem somado e contribuindo para a nossa santificação, Amém. né? E então é muita bondade e misericórdia do Senhor. Olha, onde nós tivemos a palavra de misericórdia, né? Bem fresquinha aqui no nosso coração. Então, tudo isso que o Senhor está fazendo através das Escrituras, chamando a atenção de nós, de como vivia aqueles irmãos, né? E hoje é o nosso dia de viver, como que essa palavra, ela é contemporânea nossa hoje, para que a gente tenha uma mente renovada e possamos ser transformados na nossa conduta com relação às pessoas que nós nos relacionamos. E é interessante que a carta ela vai trazer relação bem fina. Ela vai trazer relação de marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, senhores e servos. Então é muito rico, né? Porque ele vem chamando atenção
para que o homem ele viva em conformidade com esse evangelho, né? Com essa palavra que ele tem recebido. Então, irmãos, no verso 22 do capítulo 5, ele vai começar a trazer um exemplo prático da convivência entre um casal, né? Aí ele fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Se a mulher olhar para o marido como ela olha para o Senhor, certamente ela vai ser submissa ao marido. Essa é a parte dela. Mas também nós vamos passar pela parte do marido, porque tem que ter os dois o mesmo sentimento. Os dois estão sempre olhando para o Senhor. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao vosso marido. Olha, eu tenho certeza, irmão, e posso afirmar que se uma mulher não tiver a mente renovada, ela vai ser submissa ao marido somente naquilo que interessa para ela. Então, a palavra ela chama atenção para ela ser submissa ao marido, como ela é submissa ao Senhor. A mesma submissão que ela tem pelo Senhor, ela vai ter a submissão ao marido, que é o cabeça, né? Aí tem a parte dos maridos. Maridos, amai a vossa mulher. De que forma, irmão? Que é para nós, maridos, amarmos as nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Se você amar a igreja, certamente você vai amar a sua mulher da mesma forma. A Amém. evidência que você ama a igreja é a maneira com que você ama a sua mulher. Você reparou nisso? Com a seriedade que é isso, irmão? A gente tem que perder de vista aquele relacionamento de interesses. O relacionamento de marido e mulher é diante do Pai Celeste. Se esse relacionamento for diante do Pai Celeste, certamente a mulher vai ser submissa ao marido e o marido vai amar a mulher da forma que Deus estabeleceu. E a paz do Senhor vai reinar sobre esse lar, sobre esse casal. Né? Para que, vou repetir o 25, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui vai continuar tratando com os maridos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, a evidência que você, com a mesma maneira com que você ama o seu corpo, você ama a sua mulher, né? E você vai tratar ela de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Aqui, irmãos, na vida conjugal, a gente sabe que a gente tem os altos e baixos dela, mas a gente tem esses altos e baixos por causa dos nossos interesses, porque alguma coisinha não saiu do jeito que a gente quer. E todas as coisas, irmãos, têm que sair tanto para o lado do homem como para o lado da mulher, como Deus quer, como Deus estabeleceu. E é assim que nós temos que ver a nossa mulher como nossa irmã em Cristo, como parte da igreja, e a mulher vê o marido da mesma forma, como irmão, como homem de Deus, ambos filhos da luz.
né? E é assim, ó, o Senhor continua com relação a isso, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como Cristo, como também Cristo o faz com a igreja. Irmão, o Senhor falou assim para nós já. Eu não vou saber o endereço, mas eu tenho certeza que os irmãos sabem o endereço. Se você não, não ama quem você vê, como que você vai amar aquele que você não vê? E ele está se referindo a ele. Então, a gente tem que estar sensível a isso, irmão, porque a gente professa amar o Senhor. E eu tenho certeza que todos os irmãos amam o Senhor, mas nós não vemos o Senhor. Nós vemos a nossa esposa nos vê. E ambos estão relacionados com o Senhor. Então, a evidência que cada um ama o Senhor é a maneira pela qual tem um amor um pelo outro, segundo o Senhor, segundo a vontade de Deus, não visando os seus próprios interesses, né? Por quê? Porque somos membros do seu corpo. Se a gente perceber que a gente é membro do corpo de Cristo, o nosso relacionamento ele vai mudar por completo, né? E também todos os irmãos são cientes do que é o nosso corpo. O que é o nosso corpo? É santuário de Deus. O Espírito Santo não habita em nós, irmãos. Amém. Então, esse Espírito Santo, ele tem que ter a liberdade de agir em nós. Amém. De tal maneira que o tratamento de um com o outro vai ser do verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que é o amor que não tem interesse, não é? Que não é um amor fingido, né? Eu não estou aqui falando que a gente finge amar a esposa e a esposa finge amar o marido, não é isso, mas assim, se não é conforme Deus estabeleceu, ele é um amor falso. O tratamento é falso, o tratamento não é segundo Deus, não é segundo como nós temos aprendido de Cristo. Então, ele entra aqui no capítulo 6, dando continuidade. Eu não queria dividir por capítulo, porque é bem sequencial. Ele vai falar da forma dos nossos filhos, né? Para quem tem filho. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Irmãos, é responsabilidade de todos os pais encaminhar os filhos no Evangelho, na presença do Pai, desde pequeno, e mostrando o porquê ele deve obedecer o pai dele, porque ele tem um Senhor. Essa criança, ela cresceu, ela foi tomando forma, sabendo que ela tem um Pai Celeste, que ela tem um Senhor, e sabendo que o pai e a mãe dela são filhos também do Pai Celeste. E o mesmo tratamento deve-se ter para com o filho e o filho para com o pai. Os pais, vou dizer assim, né? Ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na administração do Senhor. Esse é o papel do pai. Então, imagina só um lar cristão, como que não é uma alegria, irmão, como não é uma bondade, como não é uma bênção de Deus. Todo mundo, todos os membros dessa firma, dessa família estar vinculado ao Senhor, de maneira que há amor mútuo uns para com os outros, por causa do mesmo Pai, né? Então, aquilo que me impactou muito é saber que a vida de um homem que tem a mente renovada por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, ela pode ser completamente diferente de tudo o que a gente já viveu, né? Ainda que nós possamos ter tido ótimas experiências, essas ótimas experiências podem ser constantes na nossa vida, não ser
sofrer altos e baixos, sabe, irmãos? Foi dito no começo, aqui ó, em Romanos 12, por que de tudo isso? É, para que nós, de uma maneira prática, irmão, que está lá em Romanos 12, possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso que está sendo dito e está sendo trazido nesse momento para o Senhor, para que nós tenhamos uma conduta de acordo com o Evangelho que cremos e do qual pertencemos, e para que nós possamos ter isso, irmão, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, que os homens aqui vivam de acordo com a sua palavra, né? Como filhos de fato. O Senhor não é santo? Como que ele pede para que nós andemos? Sede santo como eu sou santo. Não é assim? Então, nós temos que batalhar por isso, irmão, nos Amém. esforçar, nos empenhar. E a maneira, essa transformação, hoje eu entendo e sou grato a Deus pela palavra dos irmãos, que os irmãos trouxeram. O irmão Heber trouxe já essa palavra, que assim, nós temos que criar intimidade com o Senhor. Como é bom, irmão, você iniciar uma comunhão com os irmãos, que eles trazem uma palavra que ainda que ela não esteja tão nítida assim no coração, como não esteve para mim em determinado momento, mas se você acolhe ela, essa palavra, ela vem a ser luz para você no seu caminhar. E aí, porque ela é luz, ela vai criando no seu coração aquele amor, aquele desejo pela palavra, né? De você gastar seu tempo, ao invés de eu gastar meu tempo sentado num sofá com o celular, vendo vídeo da internet, vendo um monte de coisa na internet, eu aproveito esse meu tempo e abro a Bíblia no celular e vou lá desfrutar da palavra. Vou preencher meu coração com a palavra, porque essa palavra é que me santifica, que renova a minha mente, né? E eu fiquei impressionado porque essa é uma dos vários é, conteúdos da misericórdia do Senhor, né? Vou dizer assim, porque a misericórdia ela é tão grande, né, que ela age em vários momentos da nossa vida, em várias áreas da nossa vida, né? Então, é com muita gratidão que eu tive para com o Senhor lendo essa carta, sabe? De despertar e ver as diferenças do homem, né? Do homem obscurecido e um homem que está com a mente transformada, renovada, né? Então, assim, ó, quanto a vós, outros servos, obedeçai o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Veja bem, por que temor e tremor? Não é por causa do Senhor, patrão dele, vamos dizer assim, né? É por causa do Senhor nosso Deus. Amém. É por causa dele que eu vou ter temor e tremor. E vou ter sinceridade no meu coração, como a Cristo, em servir aquele patrão, né? Não segundo segundo, eu anotei errado aqui, peraí, rapidinho, irmãos. 3:6. Não Não sei. servindo, né? Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo. Por isso, se você é servo de Cristo, aí você vai servir aquele Senhor com temor e tremor, com sinceridade no coração, né? Fazendo de coração a vontade de Deus. Quando a gente está servindo com temor e tremor, até a gente está fazendo de coração a vontade de Deus. O texto está dizendo isso. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus, porque essa é a vontade dele, que sirvamos dessa forma, né? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Aí, para os servos, não como a homens, certos de que cada um
se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre, né? E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, né? E isso daqui é para aquele Senhor que tem servo crente e servo que também não é crente. Porque o que está em pauta aqui é você e não eles. É o seu procedimento, é a sua atitude, como você vai lidar com cada um deles. Então, a palavra, eles vão receber o benefício. Por que, que eles vão receber o benefício de um bom tratamento? Porque o seu Senhor é que faz todas as coisas. E é ao seu Senhor que você deve todas as coisas, né? Então, irmãos, o que eu vejo que só tem esse procedimento aquele que está renovando a mente, né? Por meio da palavra do nosso Pai Celeste. E são essas mesmas palavras, irmãos, que nós estamos ouvindo, é que devemos acolher no nosso coração. Porque essa palavra é que vai transformar o nosso procedimento. Então, a razão da transformação da mente é para que haja uma mudança de conduta. Porque é aqui, irmão, que nós damos testemunho do Senhor. Quando estivermos com Ele, já estaremos com Ele, não há necessidade disso. Mas só estaremos com Ele se formos perseverantes na fé, no amor, tá certo? E continuarmos na nossa carreira, de conformidade com aquilo que o Senhor quer que seja o nosso procedimento, né? Porque é assim, existe fé sem obra, irmão? A evidência da sua fé também não está na obra, não anda em conjunto? E qual que é a sua obra aqui? Se você faz alguma coisa para alguém, é porque você só tem valor diante de Deus se você estiver fazendo no Senhor. Então, todo o reflexo da sua fé, todo o reflexo da sua mente renovada, ela vai resultar em obras, em atitudes, né? Em ações no nosso caminhar, na nossa vida cristã. Então, irmão, por isso, lá em Filipenses capítulo 1, no verso 27, fala assim para nós: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Sejamos firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmão, é muito importante a comunhão com os irmãos. A comunhão é um Aleluia. canal que o Senhor abre para nós, para que nós juntos possamos lutar por nossa fé evangélica. O cuidado do Senhor com cada um de nós é através de cada um dos irmãos. É um instrumento que o Senhor tem. A importância de sermos homens firmes, fortes na fé, abastecidos da palavra, irmãos, é para que nós possamos cuidar dos irmãos, né? Cada palavra que cada um de vocês traz aqui no dia que foi determinado, e assim foi a vontade do Senhor, é para fortalecer a fé dos ouvintes irmãos que estão desse lado e dos outros irmãos que possam vir a ouvir essa mensagem, né? Então, a correção do Senhor no comportamento daqueles crentes, se a gente olhar para isso com um olhar para o Senhor, a gente não vai ver homens, a gente não vai ver as atitudes, a gente não vai ver coisas, principalmente, irmãos, do passado. Porque se tem uma coisa que acontece, é assim, saiu um negocinho do lugar, lembra coisa de 10, 20 anos atrás e joga na cara.
Então, essa relação não é para existir. O Senhor quer limpar o nosso coração disso daí. A nossa mente renovada, ela vai ser uma mente de compaixão, de perdoar, de compreender, de saber trazer aquela pessoa que de repente levantou uma situação dessa por causa de uma atitude até errada minha, mas de sentar os dois, de conversar diante do Senhor, de trazer palavra diante do Senhor. Agora, uma coisa que eu percebo, irmão, e tem que ser muito importante, é assim, para que haja um acolhimento comum aos dois, os dois precisam estar com o coração alinhado com Deus. Porque senão, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, senão você vai ouvir assim, ó, você pode ouvir assim, está usando a palavra para se defender, né? E a razão, por isso que assim, por isso que a mente tem que ser renovada, irmão. Porque nenhuma pessoa pode ver a palavra dessa forma. Amanhã, Deus o livre, acontece algum desentendimento, vai, eu vou dar um exemplo. Eu e esse irmão maravilhoso aí, o Amauri, que está aqui na minha frente, vou pegar ele, vai. Já pensou, irmão, você ter amargura no coração com o irmão? Já pensou eu levar uma palavra para o irmão de alguma coisa que aconteceu entre nós e esse irmão, de vez de receber como de Deus, ele vai achando que eu estou querendo me defender, usando a palavra para me isentar de alguma coisa? Então é assim, ó, por isso que, irmãos, só a palavra pode fazer isso no nosso coração e na nossa mente, ter essa mudança e a gente poder perceber que assim é Deus em todos os momentos, a toda hora, né? Amém. Então, é, eu não me recordo totalmente, mas tem aquela menção na Bíblia, não vou lembrar o versículo todo agora, irmão, mas vocês podem me ajudar. A palavra que ouviram foi acompanhada pela fé, não ouviu como de homens, né? É uma palavra muito propícia para agora. Alguém pode ler lá aquele verso, por favor? Hebreus 4. Hebreus 4, né? É dessa forma que nós temos que receber a palavra. 4, né? Deve ser esse, né? 4:2. É isso? Ou é Sim. outro? Não, não é essa que não foi acompanhada pela fé, né? Não lhes aproveitou. Tem esse lado, né? A gente pode aproveitar. Tem um lado que a pessoa pode ouvir a palavra e não tem aproveitamento, não tem a mente renovada porque não foi acompanhada pela fé. Mas tem aquele versículo que fala que a palavra que ouvistes, recebestes não como de homem, mas como palavra de Deus. É esse verso que eu É queria primeira, trazer. primeira Tessalonicenses 2:13. Por que que eu me lembrei dele agora? Porque por causa do assunto que nós estamos tratando, quando nós estamos nos relacionando e de repente acontecer algum atrito entre um irmão e outro, então quando a palavra vem para colocar as coisas no eixo, é para que a gente receba como de Deus, não como de homem. É nesse sentido que eu quero usar ela, né? Hum. Então, irmãos, Outra razão, voltando, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus e que, tendo vos recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que crerdes. então, irmão, veja bem, a palavra que você recebe, ela opera em cada um de nós, mas temos que crer nessa palavra e não ver homens nessa palavra, né? Ver o Senhor, reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, e aí ele vai endireitar nossas veredas. Amém. Então, irmãos, eu vou repetir o 27, que ele fala: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Esse, irmão,
tem que ser a nossa oração. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Que sejamos firmes em um só espírito, irmãos, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. De modo que pensais, irmãos, as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo entendimento. Você percebe, irmão, que se você tem uma mente renovada, quando você está entre as pessoas, outros irmãos, você vai gastar o seu tempo dessa forma, pensando as mesmas coisas, tendo o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo entendimento, que é a mesma palavra. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Longe de nós toda arrogância, né, irmãos? Toda soberba. Vamos ter um tratamento uns para com os outros como irmãos por causa do Senhor, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão somente cada qual o que é dos outros. Irmãos, você acha que se sua mente não estiver renovada, você vai dar conta de fazer isso, ser dessa forma? Que não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão somente cada qual o que é dos outros. Irmãos, não dá. Esse homem aqui, aquilo que ele herdou, né, por natureza, é incapaz de produzir isso. Mas graças a Deus, por misericórdia do Senhor, a palavra da salvação chegou para cada um de nós, irmãos. E nós cremos nessa palavra e nos unimos a Cristo. E Amém. hoje recebemos o Espírito. Então, o Espírito, ele vai fazer a diferença. Nós temos que permitir a ação do Espírito nas nossas vidas. E o Espírito, ele vai fazer o quê, irmão? Ele vai fazer o seguinte: à medida que cada um se abastece da palavra, essa palavra, por meio do Espírito, vai ser revelada para você e vai mudar a sua mente, consequentemente, vai mudar a sua conduta. Amém. Então, que o Senhor faça isso no nosso coração, todos os dias, e que o Senhor permitir que estejamos vivos, respirando, irmãos. A nossa necessidade de ter uma vida plena com Deus. Com essa mente renovada, nós vamos chegar no ápice, que o irmão Heber também mencionou algumas vezes. Graças a Deus, tenho recordado de palavras do irmão, viu? Que o Senhor Amém. traz por meio do Evangelho. Nós chegaremos, nesse sentido, no pleno conhecimento de Deus, irmãos. Nós chegaremos na maturidade com essa mente renovada, a ponto disso ser a coisa mais espontânea na nossa vida, esse tipo de comportamento. Sim. Assim, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, irmão, tudo, sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmão, neste mundo, nós temos que ser luzeiros nesse mundo. Nós somos luz no Senhor. O Senhor falou isso. O Senhor afirmou isso. Sejamos de fato luz, vivamos na luz. E a luz vai deixar tudo às claras. As trevas, elas desaparecerão, irmão. Aquela vida, aqueles pensamentos, né, que Paulo fala para que nós não andeis também como andam os gentios. Nós não vamos andar mais. Nós vamos nos empenhar, nos esforçar, encher o nosso coração a ponto de transbordar
de palavra, de conhecimento do Senhor, e essa palavra vai renovar totalmente o nosso ser. Amém. Pois aqueles irmãos que estão renovando as suas mentes são. Eu tive que escrever um sentimento que veio aqui, um comentário que eu quero fazer para os irmãos, eu vou ler, tá? Pois aqueles que estão renovando as suas mentes, perseverantes na palavra da vida, estão convictos que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, Senhor, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, irmãos. Amém. Dentro desse assunto, irmão, de a renovação da nossa mente, até marquei muitos outros versículos, mas já são 9 horas, irmãos. Eu só vou terminar aqui com pouquinha coisa, acho que uns 5 minutinhos, tá, irmãos? Em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12, fala assim, esse versículo, irmão, ele tomou um contexto completamente diferente no meu coração, depois de lido Romanos 12, 2. Porque a gente muitas vezes pode ler esse versículo, irmão, e não ter assim luz dele, né? Por isso que a gente anda como gentios. Mas se você tiver luz nesse versículo, você não vai andar. Você vai ter um outro pensamento. Eu vou ler ele para os irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que que eu não deixarei, irmão, ser dominado por nenhuma delas? Porque eu estou com a mente renovada. A mente renovada, você tem domínio sobre o seu corpo, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre o Amém. seu proceder. E tudo está aí, ó, tudo é lícito. Mas convém para cada um de nós, que somos crentes, que estamos na vida comum com o Senhor, o que convém para nós, irmãos? É estar com os outros irmãos, é estar desfrutando da palavra. Termina o tempo, porque os dias são maus. Né? Ele fala assim no verso 15, irmãos, do 1 Coríntios 6. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Irmãos, o nosso corpo realmente é isso. E temos que ter a consciência disso, a ponto de que nenhum de nós ofereça o nosso corpo para qualquer outra coisa, mesmo sendo lícita. Mas ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Irmãos, eu estou com um desejo muito grande no coração que o Senhor faça essa limpeza, essa renovação na minha mente, um Amém. desejo ardente pela palavra, a ponto de viver exclusivamente para o Senhor. Amém. Irmão, eu já perdi muito tempo nessa vida, achando que estava com um proceder íntegro diante de Deus, mas não estava. O texto mostra que não estava. Porque às vezes gasto tempo precioso que o Senhor está me dando, que é o dia de hoje, não sei quanto do dia, muitas vezes gastando com coisas que são desse mundo, irmão. Não me traz santificação. Né? Então, eu estou muito grato no coração a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele está realizando, sabe, irmãos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmão, pensa bem o que é o nosso corpo, irmãos. É santuário do Espírito Santo, irmãos. Pensa bem. Irmãos, é muito sério, é muito sério.
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, irmãos, nós pertencemos a Deus, o nosso corpo é de Deus, é para nós oferecermos o nosso corpo a Deus. Nós Amém. somos instrumentos do Senhor para que Ele possa realizar a sua obra enquanto estamos nesse mundo, atingindo pessoas, fazendo aquilo que apraz o Senhor. O Senhor sabe como destinar cada um de nós, mas nós temos que ter a prontidão de oferecer o nosso corpo como sacrifício para o Senhor, vivo e agradável, que é nosso culto racional. O Senhor pede isso de nós. A palavra pede isso de nós. E por fim, irmãos, Romanos 12, o verso 1, eu vou voltar para ele, que eu não li, para nós finalizarmos, tem o rogo de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, eu tenho muita gratidão ao Senhor, porque no dia de ontem, quando se encerrou a reunião que foi tratado o assunto da misericórdia do Senhor, eu percebi a misericórdia do Senhor instantaneamente quando eu fui para Romanos 12, 2 e o Senhor fez eu vir ler Efésios e Filipenses e ver qual era a situação dos irmãos lá, que muito se assemelhava a momentos de algumas situações que eu vivi aqui e que a carta serviu para fazer uma correção, que a misericórdia do Senhor é a correção, e ao mesmo tempo traz luz para você ver onde você está e para onde que o Senhor quer te conduzir. E isso trouxe uma renovação na minha maneira de ver e de ter contato com a palavra de Deus, porque eu quero que o Senhor realmente, na mudança da minha mente, automaticamente tenha a mudança de conduta e eu viva de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então, irmãos, eu finalizo por aqui. Isso foi o que o Senhor trouxe fortemente no meu coração e eu Amém. pedi ao Senhor para que o Senhor, como os textos são muito conhecidos de nós, né? Eu sei que cada um dos irmãos tem um apreço grande pelo Senhor, um coração totalmente voltado para o Senhor de busca, mas eu pedi para o Senhor para que esse texto que a gente leu, de fato, fosse uma mudança no coração de cada um de nós, para que a gente pudesse perceber, de fato, em particular, algum procedimento que a gente possa ter, que o Senhor possa corrigir, alinhar com ele, de acordo com a vontade dele. Amém. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Amém, aleluia.